Em sânscrito, se diz que são 14 vogais. Na verdade, são 10 vogais e 4 ditongos. Vamos começar pelo A. Então, na tabela que vocês estão vendo, vocês veem a representação em Devanagari. Então, é este símbolo, que parece um 3, né? Conectado a uma barrinha vertical. Na linha de baixo, vocês têm a representação em Yasti, que é a norma de transliteração mais usada do Devanagari para o nosso alfabeto latino. Na terceira linha vocês têm a pronúncia, né? Então o A ele é pronunciado E, né? Como se esse A em fama, e aí vocês têm um exemplo aí, né? Então o A ele é E. E o A longo, né? Que é a segunda vogal, que é representada pelo mesmo símbolo anterior, com uma barrinha a mais. Essa barrinha a mais representa esse tempo mais longo aí da letra, né, do fonema. E aí você vai falar como A, né, como a gente fala em português. Então, o A curto é E, o A longo é A. Depois temos o I, que é parecido com um Szinho, com um rabinho. É o mesmo I que a gente pronuncia em português. Temos o I longo também, que seria uma espécie de com acento agudo, como em física. É muito sutil a diferença, né? Temos o U, que também parece um trezinho, né? Como em ilusão. Temos um U longo, né? Que também tem a mesma pronúncia do português como um U com um acento agudo. É praticamente o mesmo som para a gente, né? A gente não vê muita diferença. Depois temos 4 vogais que nós não temos em português, que é o né? E o né? Então temos ele curto e ele longo. A representação é um R com um pontinho embaixo. Monier Williams, ele critica essa representação de uma vogal com o que no nosso alfabeto latino é uma consoante. E ele defende que se coloque um I aí junto, né? Então, em Yasti, vocês vão ver muito escrito RI, como por exemplo em Krishna, né? A palavra Krishna, ela não tem esse I se você fosse usar a norma de transliteração. Mas algumas palavras em sânscrito, o ele é pronunciado ri, e aí o Monier Williams vai defender que a gente coloque o i. Então é por isso que normalmente a gente vê Krishna com i. Muito embora se a gente fosse transliterar, né, a gente teria que colocar só um R com pontinho. Vocês veem que se tiver um tracinho em cima, né, é sempre representando a letra longa. Então o A é diferente do A longo, porque o A longo tem um tracinho em cima. O I longo tem um tracinho em cima. Então, esse tracinho em cima, ele mostra que ele tem um tempo mais longo. Se não tiver nada, então é a pronúncia curta, né? Depois vem o ler. O ler, né? Essas letrinhas que tem um pontinho embaixo, tanto o quanto o ler, elas são pronunciadas com a língua tocando o palato, né? Então, vocês viram a língua lá para cima e tentam tocar o céu da boca. É esse a pronúncia aqui, né? Então, no caso do ler, seria a mesma puxada, né, que um português assim dos Açores, segundo a minha namorada, né, diz mal, né? É um L bem puxado, quer dizer, a língua vai bem para cima para poder fazer a pronúncia correta. Depois vem os ditongos. E aí nos ditongos vocês vão perceber que não existe ditongo com pronúncia longa. Todas elas são a pronúncia curta. Então existe o E,
Por que o E é um ditongo? Porque ele é um A mais um I. Né? Se fosse uma espécie de E longo, já vira ai. Não tem um E. Então nós temos E, ai, como em gaita. Né? Temos o e temos o ao. Não tem O. É por isso que a pronúncia de yoga é ioga, não ioga. Isso em sânscrito, né? Porque em sânscrito nós não temos um O com essa acepção aguda, né? Se o O for longo, ele vira ao. Se o E for longo, ele vira ai. Tem muita gente que usa, por exemplo, aquele potinho para limpar nariz, que a gente chama de lota. Pois é, a pronúncia seria lota, né? Porque não tem acento agudo. Mas ninguém fala lota, assim como muita gente fala yoga. Não está errado, porque a gente está falando na língua da gente, né? Então, quando a gente traz para a nossa língua, a gente muda a palavra mesmo, tá? Mas se você for querer ler um texto em sânscrito, aí na leitura do texto em sânscrito, é bom que você leia como é em sânscrito. Então, se você pega, por exemplo, uma postura que está escrita em sânscrito, está escrito com caracteres em Devanagari, aí não tem porquê você aportuguesar e colocar um O agudo ou um E agudo, né? Você vai ter que ler como no original. Né? Então, uma Adho-Mukha Shivanasana não vai ser uma Adho-Mukha, por exemplo. Não, vai ser uma Adho-Mukha.